Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Esse é o momento em que a nossa alma se cala, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Então, em nome de Jesus, Deus, eu repreendo toda ação contrária à Tua palavra aqui essa noite, ó Pai. Que tudo aquilo que se levantou contra o Teu agir, contra o Teu mover na vida de cada um, ó Pai, caia por terra agora em nome de Cristo Jesus. Senhor, que não haja espaço para nada que não seja o Teu Espírito dentro dessa casa, Pai. Que o Senhor venha preencher cada coração, cada mente e cada metro quadrado desse prédio, Pai. Que possamos estar cativos à Tua obediência, Pai. Que todo pensamento aqui esteja cativo à Tua obediência, Pai. Senhor, houve um momento em que houve busca, em que houve estudo, em que houve entrega, Pai. Mas agora é o momento do Senhor derramar o Teu vinho novo em nós, Pai. Esse é o momento mais precioso que nós como seres humanos podemos ter, Pai. Então não permita, Deus, que nada seja desperdiçado, Pai. Senhor, que todos nossos ouvidos aqui estejam totalmente ligados e conectados contigo, Pai. Que não haja nenhum tipo de distração. Eu repreendo em nome de Jesus toda a distração, Pai. Senhor, que o silêncio, que possamos ouvir o Teu silêncio, para que a Tua palavra entre nós. E que a Tua palavra tenha o efeito que ela foi criada para ter, Pai. Que ela seja viva e eficaz, Pai. Que não saímos daqui apenas motivados, ó Pai, ou empolgados, mas que possamos sair daqui decididos, ó Pai, a viver uma nova vida, a caminhar para um novo caminho, a ter novas decisões, a estarmos mais próximos de Ti a partir dessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O futebol talvez seja o esporte mais popular aqui no Brasil. Acho que a maioria de nós sabe o que é futebol. Amém? Você sabe o que é? Pelo menos que você não assista, não veja. Você sabe o que é futebol? Tem gente que não sabe. O técnico, ele é aquela pessoa responsável por treinar o time, organizar o time, planejar. Ele vai dizer quais são os movimentos que vão ser feitos, as jogadas. Ele funciona como uma espécie de cérebro daquele time, que é como se fosse um corpo. E por ele ser o responsável, ele é o primeiro a ser cobrado. Ele é o primeiro a ser exposto. Porque por mais que ele tenha planejado, treinado, nem sempre tudo acontece como ele planejou. Porque não tem nenhum técnico que treine seu time para perder. Todo técnico treina o seu time para vencer, para ganhar. E todos nós temos dificuldades com derrotas. Todos nós. Porque nenhum de nós foi planejado para perder. Porque nós temos um técnico que nos planejou o seu corpo para vencer. Então você foi chamado sim para vencer. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A palavra glória significa fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Eu e você devemos ser como uma espécie de espelho que reflete a glória do Pai. Ou seja, nós devemos refletir as vitórias do Pai, as conquistas do Pai. Então, as pessoas quando me veem, como veem você, elas precisam ver a glória. E a glória nada mais é do que a tradução daquilo que Deus já fez por nós, que são as nossas vitórias, nossas conquistas, que na verdade não são nossas, são deles. Então, se isso não tem acontecido, talvez esteja faltando algo em nós. Porque
nós fomos chamados para refletir essa glória. E um espelho, ele só perde o poder de refletir se ele estiver coberto por algo, se ele estiver sujo, ou se ele estiver escondido. E aí não adianta jogar glória para cima desse espelho, porque ele não vai refletir nada. A parte B desse versículo diz que o nosso caminhar, ele é de glória em glória. Repete comigo, glória em glória. Ou seja, glória em glória significa vitória e vitória. E a nossa transformação ocorre através dessas vitórias. Mas que vitórias são essas? São as vitórias de Deus através da minha vida. Nem sempre é aquilo que eu desejo fazer, nem sempre é aquilo que eu planejei fazer. E nós fomos escolhidos para viver essa glória. Assim como ele escolheu grandes homens da Bíblia. Abraão foi um homem que foi um espelho da glória de Deus. José foi um espelho da glória de Deus. Moisés foi um espelho da glória de Deus. Paulo e tantos outros. Eu e você hoje somos chamados a substituir esses caras. Eles tiveram o tempo deles. E eles fizeram o papel deles, eles refletiram a glória que eles tinham que refletir. Mas agora esse papel é meu e seu. E como você tem sido? Como é que tem sido esse teu papel de espelho? Você está limpinho, está refletindo? Porque nós servimos um Deus que a característica dele é de vitorioso. Ele é chamado de vitorioso. E se tem uma coisa que eu e você não podemos nos acostumar, é com derrota. Então, a mensagem de Deus para nós essa noite é que você pare de perder. Chegou o momento de parar de perder. As vitórias acontecem e elas precisam ser uma constante em nossas vidas. Isso não quer dizer que não vamos ter derrotas. Vamos sim ter derrotas, mas essas derrotas precisam ser exceções. Você não pode se acostumar a ter uma vida de derrota, uma vida que não sai do lugar, uma vida que não vai para frente. Dentre os esportes que eu mais gosto de acompanhar, eu gosto de acompanhar futebol e também MMA, que é mais conhecido como UFC para muitos. E uma coisa que eu sempre reparo nos esportes é que, por exemplo, um time, quando ele está invicto há muito tempo, um time está lá vencendo, ganhando várias partidas seguidas, ele se torna forte, se torna temido, e em algum momento acontece uma derrota. Agora, quando acontece essa derrota, o que vem depois dela? Assim também acontece com quem acompanha o UFC. Lutadores que ficaram a carreira inteira invicta, vencendo, 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 e aí de repente chega o dia que é o dia da derrota, e aí esse cara perde uma luta. O que acontece depois que ele perde essa luta? Em todos os casos, tanto com um time de futebol, tanto com lutadores, percebam que ele não volta a vencer todo mundo novamente sem perder. Ele não fica com uma derrota. Ele começa, perde, ganha, perde duas, perde uma, e ele começa a se acostumar com a derrota. Isso acontece muito. Por quê? Porque enquanto você não experimentou a derrota, você teme a derrota. Você não quer ter a derrota. Então você se esforça ao máximo. Eu já vi lutadores que venceram lutas com dedo quebrado no pé, porque ele estava invicto. Eu tenho certeza, se ele já tivesse conhecido a derrota, naquele momento, talvez ele tivesse entregado. E é digno, é justo, o cara estava com uma dor quase que insustentável. Mas por ele ser um cara invicto,
ele não se entregou. Já vi lutadores que também já tiveram o braço envergado, quebrar braço e não se entregar. Por quê? Eram lutadores que não conheciam a derrota. Então ele não admitia a derrota naquele momento. Mas é natural que todos nós aqui já conheçamos a derrota. Mas o que Deus trouxe para nós essa noite, que Ele quer nos mostrar nós não podemos nos acostumar com ela. Ela não pode ser uma constante na minha vida e na sua vida. Você não pode aceitar que para você é só derrota e que para os outros é vitória. Porque coisas boas só acontecem no terreno do vizinho. Não se acostume com derrotas, por mais que elas aconteçam. No outro dia você tem que levantar como alguém que nunca perdeu. Porque a derrota ela tem esse poder na nossa mente, de fazer com que você pense. Assim como esses lutadores, com esses jogadores, eles viram que, por mais que a derrota tenha alcançado a vida deles, nada mudou. Não, mas está tudo bem, eu estou aqui ainda, estou disputando o campeonato, meus patrocínios continuam os mesmos, perder não é tão ruim assim. E aí esse cara ele começa a aceitar a derrota com mais facilidade. Você consegue se identificar nisso? Não precisa responder. Que algumas derrotas que você não aceitaria de jeito nenhum hoje fazem parte da sua vida? Que você já se acostumou com elas? Você já faz carinho nela, faz cafuné na derrota? Nós devemos olhar para a derrota como se a gente nunca tivesse conhecido ela. Olhar para ela e falar, cara, eu não aceito a derrota. Se ela acontecer, beleza. Não foi você que aceitou, ela aconteceu. E no outro dia, você acorda falando novamente que não aceita a derrota. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Bíblia deixa claro que todos os seus dias já foram escritos e determinados por Deus. Agora, se pergunte, Deus escreveu uma história de derrotas para você nesse livro? Porque já está escrito. O que Ele escreveu para mim e para você é um caminho de vitórias. Alguém tem dúvida disso? Só que Ele nos dá o direito de escolher viver o que Ele escreveu ou que você queira escrever uma nova história, viver o que você quiser. Ele não te obriga a viver aquilo que foi escrito a teu respeito. E tendo esse pensamento, eu te aconselho a fazer uma coisa que virou prática lá em casa, que a gente ora todos os dias pedindo para que Deus não permita que eu não viva aquele dia nada fora daquilo que Ele escreveu. Acorde de manhã, entregue seu dia, Ele fala, Deus, eu sei que o Senhor escreveu esse dia. Ele não é mais um dia qualquer. E eu tenho certeza que lá não estava escrito, fica sentado no sofá o dia inteiro. Passe o dia inteiro no Instagram. Passe o dia inteiro reclamando. Cara, não é isso que estava escrito lá. É inevitável que a gente não vai conseguir viver todos os dias que foram escritos a nosso respeito da maneira perfeita que ele foi escrito. Mas o que eu quero te dizer é que você tem o dever de se esforçar e de ter um entendimento que você precisa viver, que aquilo que foi escrito é o melhor para a sua vida. Que aquilo que está escrito pelos dedos de Deus a teu respeito é a melhor coisa que você tem a fazer naquele dia. Então não se permita desperdiçar nem mais um dia sem antes parar e pensar, Deus, o que o Senhor escreveu a meu respeito hoje? Eu não abro mão de viver aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito hoje. Vamos ver uma história bíblica que vai ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando. Jonas 1, de 1 a 12.
Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passas contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca-te o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. O que estava escrito no livro da vida de Jonas naquele dia, era que ele tinha que ir, me fugiu o nome agora, Nínive. Ele tinha que fugir para Nínive. Só que aí ele desceu para Jope e pegou um navio para Tarsis. E aí quando você sai daquilo que Deus escreveu a teu respeito, as coisas começam a dar errado. Ele escolheu viver naquele dia algo que não estava escrito. E aí ele sofre tudo isso que acabamos de ver. E o que eu quero que você entenda é que existiam pessoas naquele navio que não tinham nada a ver com a decisão de Jonas. Nada a ver. E muitas das vezes as suas decisões erradas afetam a sua família, afetam seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Assim como as suas decisões corretas vão afetar eles positivamente também. Saiba que cada dia seu, ele tem responsabilidades que vão afetar pessoas também. Então tenha responsabilidade com aquele dia que o Senhor te deu. Não viva cada dia de qualquer forma. Todo dia é precioso diante de Deus. Não apenas os dias que você está desesperado, que é uma solução urgente. Talvez aquela solução urgente que você espera, ela nem chegaria a acontecer, porque você não teria essa necessidade se tivesse vivido os dias corretamente. O diabo sabe que existe um plano perfeito escrito a teu respeito. E se tem uma coisa que ele faz bem, é mentir. É a única coisa que a Bíblia dá paternidade a ele. É a única coisa que o diabo faz melhor que Deus, é mentir. Porque Deus não mente. E só existe uma vida de verdade. A verdade é uma só, é aquilo que está escrito a teu respeito. Só que o diabo, por ser o pai da mentira, ele quer que você viva uma mentira. Então tudo aquilo que você vive que não está escrito é mentira. E aí você passa a ter uma vida de mentira. Porque todos os dias ele vai lá e fica buzinando na sua orelha, para você fazer coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus escreveu a teu respeito. E a que tipo de conselho você tem dado ouvidos?
Você tem dado ouvidos ao Espírito Santo, que é aquele que vai te direcionar a viver tudo aquilo que está escrito a teu respeito? Ou você tem dado ouvido à conversa fiada do diabo? Não tenha uma vida de mentira, porque a verdade é uma só, e ela foi escrita pelo dono da verdade, pelo Pai da verdade. E todo santo dia essa guerra acontece. Não adianta você querer ou não querer, ela vai acontecer. E você vai todo dia ter que tomar a decisão de viver o que está escrito ou o que não está escrito. E se Deus não deu uma palavra como essa noite, é porque tem muita gente que está se acostumando com essas derrotas. Porque toda vez que você não vive o que está escrito, você foi derrotado, você viveu uma mentira. E aí a sua vida não vai para frente. E o sinal claro de que você está vivendo uma mentira é quando a sua vida não vai para frente, quando as coisas não andam. Porque acabamos de ler que o plano de Deus é uma vida de glória em glória. Que nós somos transformados de glória em glória a cada dia. Então, se você não tem tido nenhum tipo de transformação, isso significa dizer que você não tem vivido o que está escrito, porque o que está escrito tem a ver com essa transformação diária. Toda vez que você tinha que trabalhar e ficou nas redes sociais, por exemplo, você perdeu. Toda vez que você tinha que estudar e ficou vendo TV, você perdeu. Toda vez que você tinha que ter ido para a academia, não foi? Você perdeu. Toda vez que você fura a sua dieta, você perdeu. Todas as vezes que você deixa de orar, você perdeu. Todas as vezes que você decidiu não abrir a Bíblia, você perdeu. Todas as vezes que você se irritou com a sua esposa, com o seu filho, você perdeu. Quando você deixou de abraçar alguém, precisava do seu abraço, você perdeu. Estão vendo como é simples a gente se acostumar com as derrotas? Porque eu não estou falando de grandes desafios, de grandes coisas. Estou falando de coisas pequenas do seu dia a dia. Porque a maioria de nós aqui, se você se dispôs a estar aqui no culto, domingo, adorando o Senhor, é porque nas grandes decisões você tem pautado a sua vida no Senhor. Nas grandes decisões você ora. Mas o que eu quero que você tenha noção agora são nas pequenas decisões. Porque para avançar para um próximo nível, você precisa sair de só orar, de só tomar cuidado, de só avançar nas grandes decisões, para agora para as pequenas decisões também. É uma peneira mais fina. Só que é através dessas pequenas vitórias diárias que a gente começa a se tornar mais forte. Porque eu me acostumo com a vitória. E aí eu não começo mais a aceitar pequenas derrotas como eu aceito hoje. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, pare de perder. Porque você já se acostumou a perder. E sabe que isso acontece diariamente. E por isso acontecer diariamente, cada vez você vai se enfraquecendo mais. Lembra de alguma boa prática que você tinha? Ou atividade física, ou alimentação, ou estudo, ou trabalho, qualquer coisa. Alguma boa prática que você tinha. Você parou do dia para a noite a não fazer ela de vez? Você começa a diminuir aos poucos. Por quê? Você perde um dia, aí se acostuma com aquela derrotinha ali, daquele dia. Aí vai perdendo outro, e você vai se acostumando com as pequenas derrotas, e você parou de fazer aquilo que você fazia. Porque a derrota, ela tem esse poder de minar o nosso fôlego, minar a nossa disposição, minar o nosso ânimo. Imagina você ter que correr contra o Bolt. Todo dia. Você vai se sentir motivado para isso? Se você tivesse que competir, nadar com o Phelps todo dia. Aí todo dia ele te ganhava, todo dia ele te ganha, todo dia ele te ganha. Ninguém aguenta. A tendência é você não ir mais. Você vai desistir, fala, não vou ficar vindo aqui. E isso mudou até uma atitude que eu tinha com Abraão, meu filho.
Desde o início, eu sempre, filho e pai, sempre tem aquelas brincadeiras de disputa, de coisa, né? Vai correr para chegar no carro, tudo é disputa, mais com filho menino. E de vez em quando eu vou lá e venço ele. As primeiras vezes que aconteceu isso, cara, ele chorava de soluçar. A primeira vez que eu venci ele, quando a gente desce do elevador e corre até o carro, a gente faz isso quase todo dia, ele chorou muito. Mas eu falei, cara, eu preciso apresentar a ele a derrota. Porque ele, na escola, nas outras competições, ele vai conhecer a derrota. É inevitável. Então eu preciso que ele aprenda com isso. Só que eu passei um pouco do ponto. Então eu meio que ganhava uma e ele ganhava uma. Eu estava quase empatando o negócio. E o que eu vi com aquilo? Que eu estava desmotivando ele. Eu falei, pera lá, ele está acostumando com a derrota. Eu percebi isso, falei, não, vamos mudar isso. E aí agora eu deixo ele ganhar umas 30 vezes para eu ganhar uma. Porque eu quero que ele se acostume com a vitória. Mas eu não quero que ele nunca conheça a derrota. Ele precisa saber que a derrota existe, porque ela vai acontecer. Só que qual vai ser a mentalidade dele? Eu perco hoje, mas amanhã eu vou com gosto de gás e vou ganhar. E às vezes ele já sai correndo no meio do caminho e fala, tá valendo. Porque ele não quer perder mais. Ele tá malandro. E na nossa vida tem que ser assim, cara. Você não pode se acostumar com a derrota. Porque o inimigo, ele já é um derrotado. Ele se acostumou com a derrota, porque ele não tem outra opção. Mas o que ele quer fazer? Ele quer que você se torne a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de um derrotado. Quando o plano de Deus para você é se tornar a imagem e semelhança de um Deus vitorioso, que caminha de glória em glória, vitória em vitória. E talvez você chegou aqui sendo esse cara que disputava com Bolt e com Phelps. Tipo, tá cansado de perder. Você fala, cara, não aguento mais. É só pancada. E o segredo para você sair disso são as pequenas coisas. Eu não estou aqui pregando que a gente não tem que aguardar as grandes coisas de Deus. A gente tem que aguardar, sim. Só que a maioria de nós acostumou a se adaptar a um evangelho no qual você fica esperando enquanto Deus trabalha. Porque você está esperando que Ele faça uma grande coisa. Você não está esperando que Ele faça as coisinhas pequenas do seu dia a dia. Está esperando que Ele faça uma grande coisa por você. Só que na verdade, essa grande coisa depende de que você faça as pequenas coisas do dia a dia. Não depende dele chegar e meter a mão e te dar tudo de mão beijada. Porque são as pequenas vitórias do dia a dia que te acostumam para grandes vitórias. Porque quem se acostuma com a vitória tende a crescer e avançar. Porque você já caminha, você já se acostumou com aquele modus operandi ali de vitória. E quais são essas pequenas vitórias que eu quero te propor? É você ler um pouco a Bíblia todo dia. Você tem dúvida que você tem que fazer isso? Alguém aqui tem dúvida? Que a tua vida depende disso para melhorar? Ninguém aqui tem dúvida disso. Mas eu não vou perguntar, mas você se faça essa pergunta. Você tem feito isso? Apesar de ter a certeza que você depende disso para melhorar a sua vida? Mesmo tendo a certeza, muitos não fazem. Ou seja, você perde. Cada dia que você deixou de ler ali, você perdeu. Todo dia você precisa ter um tempo de oração com Deus. Alguém tem dúvida disso aqui? Alguém acha, não, isso não precisa? Toda vez que você deixa de fazer isso, você perde. O diabo te venceu. Você não viveu o que estava escrito. Todo dia você sabe que você tem que se alimentar melhor. Todo dia você sabe que você tem que fazer pelo menos um pouquinho de atividade física. São essas pequenas coisas. Só que você está esperando o agir de Deus para algo muito grande que vai acontecer. Eu e você precisamos fazer coisas para melhorar a cada dia. Porque ser próspero é ser melhor um pouquinho a cada dia. Prosperidade é isso. Prosperidade é hoje ser o Renato melhor do que o Renato de ontem. E amanhã ser o Renato melhor do que o Renato de hoje. Prosperidade não tem nada a ver com competição. Não existe alguém mais próspero que o outro.
Ou você é próspero, ou você não é próspero. Simples assim. E essa decisão é individual, ela é sua. Você escolhe ser próspero. Porque todos nós podemos escolher ser próspero. Por quê? É só eu fazer um pouquinho mais do que eu faço hoje e amanhã. Eu já sou próspero fazendo isso. Porque eu acumulo vitória. E vitória vai fazer eu alcançar vitórias ainda maiores lá na frente. Eu uso uma frase como filosofia de vida, que é: o sempre é melhor do que o muito. E eu uso isso para tudo na minha vida. Quem me acompanha vê aí, e graças a Deus tem um monte de gente que está usando disso. Eu fico muito feliz de saber que, porque uma simples frase ficou na sua cabeça e te faz se movimentar, nem que seja um pouquinho. Porque o seu compromisso tem que ser com o sempre. Porque é para isso que Deus nos chamou, para um relacionamento diário com Ele. Então não precisa ser muito todo dia. É ótimo que seja, mas se não puder, tem que ser sempre pelo menos um pouquinho. E para ilustrar isso, você prefere jogar num time que de 10 partidas ele vence 2 partidas de 10-0, ou jogar num time que vence 8 partidas de 1-0 e perdeu 2 de 10? Quem é o time que vai ser campeão? Você só precisa de um pouquinho cada dia. Você não precisa ficar olhando para o Phelps se você quer começar a nadar. Nada por você, faz por você. Bota a imagem que eu mandei para vocês aí do próprio Phelps. Essa imagem, ela aconteceu nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Esse cara que está olhando é o Chad Leclos, e aqui embaixo é o Phelps. Isso era a final do 200 metros do nado borboleta. Quem vencesse levava o ouro. O cara de cima, o Chad Leclos, ele era o atual campeão das Olimpíadas. Ele era o medalha de ouro, ele era o favorito para essa prova. Porque em 2012, nas Olimpíadas anterior a essa, na última Olimpíada antes dessa, ele foi o campeão. Ele ficou com a medalha de ouro e o Phelps, que está ali, ficou com a prata. Porque essa prova é a especialidade do Leclos. Sabe o que aconteceu no final dessa disputa na qual o Leclos era um dos favoritos? Ele não ficou nem no pódio. Ele não levou nenhuma medalha para casa. Por quê? Porque ao invés de ele estar preocupado com ele estava olhando para o lado. Ele estava preocupado com o adversário dele. E aí fizeram alguns estudos sobre isso, porque ele perdeu tempo nisso. Porque o modo natural dele é nadar olhando para frente. Então, quando ele olhava para o lado, nessa olhadinha que ele deu para o lado, ele perdeu um tempo que vale ouro ali. E ele acabou sem nem subir no pódio, por conta de estar preocupado com alguém do lado. E o que eu quero que você entenda é que as tuas vitórias não dependem de quem está do seu lado. Pare de ficar se comparando. Pare de achar que você está numa competição de quem é mais isso, mais aquilo outro. Essa competição ela não existe. Porque o que Deus escreveu a teu respeito, está escrito a teu respeito. Não é comparado à página do livro de ninguém. E toda vez que você olha para o lado, você perde o pódio, você perde a medalha. Então eu não devo ler a Bíblia me comparando com os mestres de teologia. Tem que ler a Bíblia como eu mesmo e buscar melhorar. Eu não tenho que vir pregar aqui me comparando com os melhores pregadores, os maiores pregadores que existem. Porque isso vai me atrapalhar. Eu tenho que ser eu aqui. Porque no meu livro estava escrito que era eu que estaria pregando aqui hoje. Então não tem que estar preocupado. Quando você vai para a academia, você não tem que estar se comparando com um fisiculturista.
Se você vai fazer qualquer atividade física, você não tem que se comparar com um atleta. Ou com o fortão lá, ou com a bonitona lá da academia. Você não tem que se comparar, você está fazendo por você, para a sua vitória. Porque se você olha para o lado, você abre mão da sua vitória, e não da vitória do outro. Você não atrapalha a vitória do outro, você atrapalha a tua vitória. Então todos os dias, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, ser um profissional melhor, ser um filho de Deus melhor. E é assim que nós devemos prosseguir, porque isso é ser próspero. Eu só preciso ser um pouquinho melhor do que eu fui antes. E aí você decide não perder mais, nem que seja para ganhar de 0,5 a todo dia, mas eu vou ganhar de 0,5 a, porque eu não quero perder mais. Isso não é conversa fiada, cara, isso é viver de glória em glória. Isso é viver o que foi escrito a teu respeito. Acorde todos os dias e faça essa oração. Fala: Pai, me ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. Em outras palavras, Jesus ensinou isso para a gente. Ele fala na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. O que é a vontade de Deus? É aquilo que já está escrito a teu respeito. A vontade dele ele já deixou escrita. E ele deixou escrito antes mesmo que você viesse a existir, cara. Então não abra a mão de viver a verdade absoluta a teu respeito. Pare de cair no papinho, nas mentirinhas do capeta. Mas como eu faço isso? Vai na tua força. Aí você está pensando: não, mas na minha força, mas não é Deus, eu não tenho que orar. Você está até hoje esperando que Deus faça coisas que Ele já te deu força para você fazer. E Ele não vai fazer, cara. Essas pequenas coisinhas é você que faz. É na tua força. E eu vou te provar, antes que você me chame de herege. Juízes 6, 13 e 16. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quem é você nessa história? É o Gideão cheio de desculpinha? Se você está ouvindo essa história e você tem desculpinhas para todas as coisas, se você chegou até aqui se justificando que você não alcançou isso, isso e aquilo por conta de onde você nasceu, do lugar que você mora, da família que você foi criada, das oportunidades que você não teve, cara, a resposta de Deus para você é: vai nessa tua força. Não tem: ah, porque eu sou pobre, ah, porque eu sou feio, ah, porque eu sou fraco, ah, porque eu sou tímido, ah, porque eu sou gordo, ah, porque eu sou baixo, ah, porque eu sou alto. Não interessa a sua desculpa, cara. Assim como não interessou a desculpa de Gideão, para que ele fosse e fizesse aquilo que estava escrito a respeito dele. Vai nessa tua força. O que significa isso? Em outra palavra, eu te dizer: vai do jeito que dá, cara. Vai com o que você tem. O que não dá para você falar que não dá para ir, que não vai fazer. Porque conforme você vai fazendo, Deus vai te abençoando, te capacitando. Mas você precisa ir na sua força, que na verdade não é a tua força, é a força que Ele já te deu. Porque quando Ele te dá uma missão, Ele já te preparou. É isso que Ele estava falando para Gideão: vai nessa tua força, porque a força que você precisa eu já te dei. Eu não falei que estou contigo?
Então assim, o que você precisa para começar, para fazer, para ter as primeiras vitórias, você já tem. Essa desculpa que você está esperando algo para começar para fazer, ela cai por terra aqui agora. Então pare de dar desculpa e vá fazer. Porque você não depende de mais nada além do acesso a uma Bíblia para você ler todo dia. Você não precisa de mais nada, você pode estar até preso numa cadeia que você consegue orar. O que Gideão estava fazendo aqui era usar de desculpas para não fazer algo por providência divina. Quantas vezes você deixou de fazer algo esperando uma providência divina? E a resposta de Deus para Gideão foi: vai nessa tua força. Está esperando o quê? Que eu estou esperando que você fizesse, como você fez com os nossos pais. Para de conversa, vai e faz. Se você for começar a fazer, as providências divinas vão começar a te surpreender no meio das lutas. Porque isso quer dizer que eu não aceito mais derrota. Agora você deve estar se perguntando: tá, mas e as coisas ruins que acontecem? Se acontece coisa ruim na minha vida, significa dizer que é porque não estava escrito? Não necessariamente. Porque, se você não conhece, também não vou ler aqui, você que leia depois o livro de Jó. No livro da história, no livro que foi escrito por Deus na vida de Jó, tinha um negócio esquisito. Mas ele teve que viver aquilo lá. Só que estava escrito, ele viveu o que estava escrito a respeito dele. Então pode ser que no meu livro, no seu, pode ser não, no nosso livro, no meu, no seu, de qualquer um, tem páginas esquisitas que a gente quer rasgar e pular. Tem uns capítulos que não são agradáveis. Você vai perder gente, você vai perder coisas, você vai sofrer, você vai ser traído. Está escrito lá. Só que se você está vivendo o que está escrito, até essas coisas elas têm um efeito diferente. Porque você tem certeza que está vivendo o que está escrito. O próprio Jesus, imediatamente após ser batizado, ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo. Lucas 4, 3 e 4. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que transforme-se em pão. Jesus respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essa é a primeira proposta que o diabo fez a Jesus, depois de Jesus ter passado um período no deserto. Reparem que a proposta que o diabo fez para Jesus era de fazer um milagre. Não era um pecado. O que o diabo pediu para Jesus fazer não era pecado. Mas ele estava de jejum. Ele estava prestes a entregar o jejum. Tanto é que depois dessa conversa, os anjos vêm servir ele. E ainda assim, jejum é algo opcional. Não existe um versículo que fala que você é obrigado a jejuar. Mas nós devemos, a palavra nos incentiva a fazer. Então, o que eu quero que você entenda com isso é que nem sempre o diabo vai te propor algo que é pecado no seu dia. Ele pode propor algo maravilhoso, que era fazer um milagre, por exemplo. Só que Jesus sabia o que estava escrito a respeito dele aquele dia. Naquele dia não estava escrito que Jesus devia transformar a pedra em pão. E ele não transformou pedra em pão. Mas a gente só consegue ter esse nível de sabedoria se a gente estiver andando em espírito. Para ele ouvir uma conversa dessa do diabo e falar não, porque é muito fácil a gente falar não para grandes coisas. Talvez você já esteja vivendo nesse nível, que a gente já falou aqui. Então você diz não para as coisas grandes que o diabo já tentou propor. Só que aí ele começa a te entregar coisas pequenas que às vezes não são pecados. Mas são distrações, são coisas que vão te tirar do foco daquilo que Deus te preparou para viver. E se você vive qualquer coisa fora daquilo que está escrito, você já perdeu.
Às vezes, o simples fato de ficar no sofá, tu já perdeu. O simples fato de você ficar procrastinando algo, você já perdeu. Porque não estava escrito a respeito de Jesus que ele tinha que fazer aquilo aquele dia, ele simplesmente não faz. O diabo só quer te distrair, cara, porque ele deixou de viver o que ele foi planejado para viver. Ele não quer que você viva também. E usando a vida de Cristo, que sem dúvidas é a única pessoa que cumpriu tudo o que estava escrito no livro que foi escrito na vida dele. Todas as páginas, todas as linhas, todos os capítulos, ele é a única pessoa que viveu tudo. Cada dia que estava escrito, ele viveu exatamente como estava escrito. Porque nele não houve falha nele. Não houve derrota nele. Mas no livro dele, teve um dia que estava escrito que ele iria suar sangue. E ele suou sangue. Lá no livro dele, teve um dia que estava escrito que ele ia ser traído, e ele foi traído. Lá no livro dele também estava escrito que iriam zombar dele, ele foi zombado. Lá no livro dele também estava escrito que ele seria injustiçado, ele foi injustiçado. Lá no livro dele também estava escrito que ele seria crucificado, que ele seria morto. E ele foi. Então se prepara que no teu livro vão ter capítulos bem ruins, bem desagradáveis sim. O próprio Jesus fala, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feito o quê? O que o Senhor já escreveu. Por mais que esteja difícil, você fala, Deus, eu quero o que tu escreveu. Pode doer, pode ser ruim a parada, mas eu quero o que o Senhor escreveu. Eu não vou buscar caminhos mais fáceis. Toda a vontade de Deus para a sua vida já foi escrita. É você que decide viver ou não aquilo que foi escrito. A minha e a sua história são histórias velhas já, porque elas foram escritas antes de você nascer. Não tem nada de novo. É novidade para nós, que a gente vai vivendo a cada dia, mas para Deus ela já está toda escrita. Só que a tua história verdadeira é uma só. Então decida viver a história que é verdade, não uma mentira. Não tente pular ou rasgar páginas da sua história. Jonas tentou rasgar uma página do livro dele e deu ruim para ele. Vários homens tentaram rasgar páginas ou pular páginas desse livro. Vai dar ruim. Só a maturidade nos faz entender que até as piores páginas do nosso livro, elas estão ali por algum propósito maior. Mateus 16, 21, 23 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de algum modo te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Jesus chama Pedro de Satanás, cara. Um dos caras mais próximos dele. Sabe por quê? Porque Pedro estava tentando botar na cabeça de Jesus que não era para ele viver o que estava escrito. Tudo que te faça viver o que não está escrito é Satanás. Tem uma origem só. Então, por mais que Pedro fosse um cara próximo ali, ele falou: Satanás, porque não é isso que está escrito. E para encerrar, Mateus 26, 49 e 50. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus chama Judas de amigo no momento da traição. Sabe por quê? Porque o que Judas estava fazendo era o que estava escrito a respeito dele. Então ele não estava preocupado com as intenções de Judas.
apesar de serem péssimas intenções. Ele fala, amigo, é porque ainda bem que você veio aqui cumprir o que está escrito, porque eu sei que está escrito que hoje eu vou ser entregue. Então, quando o dia mal vier, você não precisa ficar com raiva de ninguém, você não precisa atacar ninguém, porque se estava escrito, está tudo certo, aquilo ali vem de Deus. E aí você aceita o mal de Deus, assim como você aceita o bem de Deus. Jesus chama de amigo aquele que era o seu maior traidor. Virou sinônimo de traição a palavra Judas, até os dias de hoje. Porque o que interessava para Jesus era viver o que estava escrito a respeito dele. Então não importa, cara, a intenção. O que importa é o que está escrito. E não é à toa que todas as vezes que o diabo tentou Jesus, Jesus respondia com uma frase. Ele sempre começava com a mesma frase: está escrito. Ele estava se referindo à palavra de Deus? Sim. Só que aí, aquilo que está escrito a teu respeito também é palavra de Deus. Então toda vez que você tiver uma proposta, você tem que pensar: está escrito. Toda vez que você for tentado, você tem que fazer igual Jesus: está escrito. Porque eu só quero o que está escrito. Antes de qualquer coisa, se pergunte: está escrito? Viver o que está escrito é a única maneira de se vencer na vida. Todo o resto é vaidade humana. Os vencedores são aqueles que viveram o que está escrito. Vencedor não é quem ganhou mais dinheiro, vencedor não é quem teve a maior empresa, vencedor não é quem teve a maior igreja, o que pregou em mais países, não. O vencedor é aquele que viveu o que está escrito. Porque eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo. Porque eu preciso viver o que está escrito. Se você viveu o que está escrito, você venceu, ponto final. Não interessa os outros. Não interessa o que aconteceu no mundo. Viva o que está escrito e você é um vencedor. Você não tem que competir com ninguém. A única luta que você tem é com você mesmo todos os dias. Não tenha medo de página alguma do livro. Por quê? Eu te falo isso. Porque até as maiores derrotas aparentemente escritas ali, elas são na verdade vitórias. Porque estava escrito que Jesus deveria morrer e ser crucificado. E aparentemente isso era uma derrota, mas na verdade foi a maior vitória da vida dele. Então não tenha medo quando tiver escrito algo a teu respeito que pareça derrota, porque Deus não escreve nenhuma derrota no seu livro. Tudo que está escrito ali é vitória, por mais que pareça derrota muitas das vezes. Pode ter aparência de derrota, mas é vitória. Porque Deus está num plano acima, Ele está vendo tudo além. Tem propósitos que você não enxerga hoje. E eu quero te convidar a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Porque eu sei que a tua vida não foi fácil, porque a minha também não foi fácil. Eu sei que ao olhar para a sua trajetória, você consegue enxergar injustiças, eu também enxergo. Ao olhar a sua trajetória, você fala: cara, não é possível que Deus escreveu esse negócio. Porque tem pessoas aqui que perderam talvez pai e mãe muito cedo. Tem pessoas que foram abusadas. Tem pessoas que foram enganadas, trapaceadas. Eu não posso te garantir se estava ou não escrito. Porque existem coisas que a gente vai viver que não estavam escritas, mas a gente viveu por decorrência de nossas escolhas. Mas a proposta que Deus te faz hoje é que a partir de hoje, até os capítulos ruins, eles mudam de sentido.
Porque vão continuar acontecendo as coisas ruins. Mas se você tem certeza que você está no plano, tem certeza que você está vivendo aquilo que foi escrito a teu respeito, meu irmão, até derrota vira vitória. Quando você for mandado do trabalho, tu vai olhar para aquilo, mandado embora do trabalho, você vai olhar para aquilo como promoção. E aí ela acontece. Quando você bater seu carro, você vai falar: rapaz, Deus me livrou de um acidente, uma hora na frente eu ia morrer. Talvez só minha esposa que anda junto comigo sabe que independente de tudo que aconteça, pode acontecer a coisa pior do mundo. Eu sempre falo para ela: amor, tá tranquilo. E ela fica assim: cara, mas parece que você não tem sentimento. Às vezes no início ela ficava meio bolada, sabe? Porque era como se as coisas não me abalassem. Mas é porque eu não tive uma vida tão fácil assim. E dentre os capítulos que eu pude entender depois que foi uma vitória, mas que na hora eu achei que era uma derrota, eu perdi meu pai, que era a pessoa que eu mais amava, que era meu herói, com 10 anos de idade. E aquilo foi traumático para mim. Só que em determinado momento da minha adolescência, Deus me mostrou que aquilo estava escrito. E que se estava escrito, era bom para mim. E aí eu passei a olhar aquilo como coisa boa. Paz em vocês ou não. Mas uma chave virou dentro de mim. E depois, mais para frente, eu perdi minha mãe com 20 e poucos anos, esqueci agora. 23, eu acho. E aí eu entendi de novo, falei: Deus, eu estou vivendo o que está escrito, espera lá. O que eu vou tirar de proveito disso? Então tudo de ruim ou aparentemente ruim que acontece, eu olho para aquilo e falo: opa, tem coisa boa aí. Eu fico caçando uma parada boa, mano. Pode acontecer a pior desgraça, eu vou olhar para aquilo e vou falar: onde é que está a vitória no meio dessa derrota? Onde é que está a vitória que está escondida aqui? Eu ainda não enxerguei ela, eu ainda não entendi o propósito desse negócio ruim acontecer, mas eu vou achar. E o que eu quero que entre na tua mente hoje é isso, que a partir de hoje você decide viver o que está escrito. E aí quando você tem a certeza que você está vivendo o que está escrito, nada te abala, porque você olha para aquela aparente derrota, para aquele aparente desastre, e fala: opa, não, isso aí está escrito, tem coisa boa. Deus não escreve coisa ruim. A tua vida muda de sentido, meu irmão. Você para de ficar esperando um milagre como um preguiçoso. Você começa a entender que os milagres acontecem todos os dias, porque você decidiu viver os milagres. Você não está esperando ele acontecer, você decidiu viver. Porque a oportunidade de milagre acontecer, elas aparecem todo dia. Quem não está preparado somos nós para viver os milagres. Porque Deus, ele põe os milagres, as oportunidades de milagre todos os dias. Só que falta gente preparada e disposta a realizar. Mas que a partir de hoje nós não sejamos mais estes. Que a partir de hoje a gente caminhe como aqueles que enxergam as oportunidades de Deus dia a dia, nas pequenas vitórias, nos pequenos detalhes. E eu quero saber nessa noite, quem são aqueles que vão tomar a decisão de, a partir de agora, falar: eu não perco mais nenhuma pequena batalha. Eu vou ganhar de 0-0, mas eu vou ganhar de 0-0. Eu vou fazer alguma coisa. Todo dia eu vou ser um pouquinho melhor. Se eu não elogiava minha esposa, eu vou elogiar minha esposa. Se eu não abraçava meu filho, eu vou abraçar meu filho. Você vai ser um pouquinho melhor cada dia. Se você não rendia o que tinha que render no trabalho, você vai fazer um pouquinho a mais. Você vai entregar mais do que o teu patrão te exige. Porque isso é ser próspero. A prosperidade está à disposição de todos nós. Deus não é injusto. Ele não fez alguns para ser próspero e outros para não ser próspero. A prosperidade está nas nossas mãos. Basta eu ser melhor a cada dia. E eu que tomo essa decisão, essa escolha. Quem são aqueles que tomam essa decisão? Fica de pé.